eles conseguiram angariar muita gente diferente. E, Alfredo, você que já está há mais tempo aí acompanhando a política que a gente, quando que você poderia imaginar um Kennedy apoiando um republicano, né? Como é que você vê toda essa conjunção, né, de pessoas até que não são republicanos, fervorosos, nem nada disso, todo mundo se unindo em torno do Trump e ele montando um timaço. Como é que você está vendo isso, Alfredo? Eu estou vendo como uma guinada na história da civilização. A civilização estava, usando de novo uma expressão lá do interior do Rio Grande do Sul, estava no bico do Urutau, ou seja, não tinha mais como continuar. A sociedade foi num processo de degeneração comportamental tão grande, a esquerda abandonando a classe trabalhadora, porque quem elegeu o Trump foi a classe trabalhadora e foi a classe média. A classe trabalhadora abandonada pela esquerda. É preciso que as pessoas entendam claramente o seguinte: a esquerda mundial abandonou a classe trabalhadora. A esquerda ficou refém de pautas identitárias, ficou refém da questão woke, e ela esqueceu os anseios e as ambições da classe trabalhadora. Trabalhador não quer viver de favor. Trabalhador não quer viver de esmola, trabalhador quer viver da sua dignidade pessoal. Essa é uma questão básica, filosófica, sociológica que eles não conseguiram entender. E a esquerda perdeu isso não foi só aqui. Se você olhar, por exemplo, Oscar, aí na Itália, eu acompanho bastante a Itália pelo Il Giornale e La Verità, os dois jornais que eu mais acompanho daí, você observa que, por exemplo, a esquerda na Itália bate o tempo todo na Meloni, porque a Meloni defende preceitos, por exemplo, da carreira do judiciário que o avô da Eli Schlein, que eu chamo de Eli Schwein, Eli Porca, Schlein, eu sei falar alemão, né, Schirmer? Mas o avô da Eli Schlein defendia a divisão, a separação do poder judiciário. A Meloni pega uma pauta do avô da mulher, que é a principal voz da esquerda italiana, e a Eli Schlein não consegue se contrapor a isso. Você vê a questão dos outros partidos da direita europeia, a direita, por exemplo, como é que ela vai combater a Alice Weidel, da AfD na Alemanha? A Alice Weidel é uma lésbica, casada com uma mulher. Vocês imaginam? A esquerda não sabe para onde ir. Sabe aquele negócio quando você solta um monte de barata num lugar com luz? Elas não sabem para ir. E nos Estados Unidos, a esquerda perdeu porque a classe trabalhadora não quis mais saber dela. A esquerda perdeu porque a classe média se deu conta de que os democratas não representam mais o pensamento do americano como alternativa política. E aí o que vai acontecer agora? Os próprios democratas começam a se questionar, a tentar se livrar da extrema esquerda, de um Bernie Sanders, do Maoc e outros nomes malucos que a esquerda foi empoderando. Então nós vamos chegar num ponto, a chegada do Trump chega num momento. Às vezes as pessoas, desculpe eu me alongar, só para eu terminar essa linha de raciocínio, Rafa, Oscar e professor Rodrigo, a questão é a seguinte: teve um ano lá, um tempo lá nos anos 80, que você tinha Margaret Thatcher e você tinha o Reagan, beleza? Só que aí hoje você olha, você tem Trump nos Estados Unidos, você tem Bukele no meio ali da América Central, você tem a questão do Milei lutando contra as suas próprias contradições, porque o Milei ainda depende da China, e esse é um fator sério por causa do swap cambial e outras questões, mas aí você tem o Vox com suas contradições na Espanha, você tem o André Ventura em Portugal, você tem outros partidos políticos se formando em Portugal. Você vai para a Alemanha, tem eleições no ano que vem, no dia 23 de fevereiro, na Alemanha. Você vai para a Itália,
e eu gosto muito do trabalho da Meloni, mas a Meloni só é possível porque em 1994 teve Berlusconi. Sem Berlusconi em 94 não haveria Meloni, não haveria Salvini, não haveria Tajani. Então, sabe, aí você vê, vai o Viktor Orbán com as suas posições, quando o Viktor Orbán foi falar com o Putin e com o Zelensky, foi um Deus nos acuda na União Europeia. Quando o Scholz foi fazer a mesma coisa, as pessoas ficaram meio assim. A von der Leyen não consegue montar o governo, por quê? Porque o povo europeu quer ir para a direita e a estrutura, a máquina burocrática da União Europeia ainda quer ficar atrelada à esquerda. Você tem um Netanyahu em Israel fazendo um governo de direita. Se Israel tivesse tido em 2000 um governo de direita do viés do Netanyahu, hoje nós não teríamos essa matança, não teria acontecido. Por quê? Porque se fosse um governo de esquerda ou um governo de direita sem maioria, eles já teriam feito acordo com a esquerda israelense. Então, eu penso que o Trump chega num momento divisivo, fundamental, e sobre o UFC, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou do tempo que eu olhava quando as lutas não tinham hora para terminar, não sei se vocês lembram. É o tempo do Hélio Gracie, né? Você pegou o Hélio Gracie? Rapaz, tinha aquele gordão japonês lá, os caras, lá, bicho, mamãe não chora, papai não tem essa história, eu sou desse tempo, então eu gosto de esportes calmos, como o UFC, eu gosto de futebol americano, certo? Então eu gosto dessas coisas bem calminhas, mas eu penso que o Trump é um divisor de águas para o qual a esquerda não está preparada, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na Europa, em lugar nenhum.